Bom dia, tudo bem? Meu microfone tava mutado. Tudo bem com você? Tô não. O Tô que foi? preocupado com meu avô. O que aconteceu? Sofreu um AVC, tá lá em Uberlândia. Mesmo? Ele mora com você? Não, ele mora lá em Minas, Capinópolis. Conhece Ituiutaba? 30 quilômetros lá. Nossa, mas ele tá hospitalizado, tá medicado, Tá no hospital. tá? Uhum. Aí Não, foi lá, mas minha mãe acaba de me ligar aqui. é, Tá no meio da aula. Deus abençoando, vai dar tudo certo. Vamos ter fé, Tomara. né? Mas é difícil, hein? Qual que é a idade Uhum. dele? Já passou dos 70, tá com 82, se eu não me bem. É. Não, mas Deus abençoando, vai ficar bem. Vamos torcer, vamos orar, vamos pedir a Deus, né? É, É a primeira você? vez que eu te vejo numa live. Eu acho que é a primeira vez que participo da sua. Então, né, bonito? É, né? Então. Bom dia, cheguei. Bom dia! Oh, eu vou te bater, tá, Iris? Que vai? Eu vou te acertar a cabeça. Porque você foi lá no grupo e colocou assim que todo mundo tinha que usar o mesmo aplicativo. Aí eu vim para essa plataforma do Zoom e eu não gosto do Zoom. Tava ótimo no Não, Você usava Jitsi. qual pra é você? Não, porque, professora, porque assim, mas tem 1000 aplicativos no telefone, cada aula num, Deus me livre, confunde minha cabeça. Minha cabeça já não funciona bem. não, tá tomando iogurte desse jeito, Vitória, coisa horrorosa. Não, é o que eu quis dizer era para o professor entrar em consenso e escolher uma plataforma, não necessariamente tinha que ser o Zoom, entendeu? Porque tem Uhum. celular de aluno que não aguenta muito aplicativo, entendeu? Mas o Jitsi não precisa baixar, né? Professora, você Exato, usava mas eu qual? só quis dizer que Hum? seria bom os professores entrarem em consenso com eles mesmos para que Não, tivesse Iris, um aplicativo, entendeu? É. Não que necessariamente teria que ser o Zoom, porque eu também não gosto muito do Zoom, não. Pois é, eu também não sou fã dele. Eu gosto mais do Jitsi. Mas a gente vai tentando. Se não der certo, eu volto pro Jitsi, tá? Viu? Alessa! Meninos, da primeira A, quem tá aqui comigo? Natiele, Mariana. Mariana. Quem mais? Emanuele. Bruna, Rafaela. Peraí que eu não tô vendo a Bruna. Emanuele, Bruna, no escuro? Rafaela. Tá, tô vendo. Quem mais? Só? Primeira A, só esses, né? Primeira B, quem que eu tenho? Rafael Bessa, Luiz Felipe. Luiz Alessa Felipe Basso, É. Luiz Felipe, Alessa Bessa. Alessa. Quem mais? Quem mais? A Camille da primeira A também tá Colocar a aqui, né? medida aí. Rafael Bessa do primeiro B. Entrou Rafael também. Bessa já coloquei. Ah, excelente, Vitória. Deixa que ela fala. Ô, menina intrometida, Deus Não, quiser. é para me ajudar. É bom porque vai me ajudando. É para que os alunos vão ajudando a Não, gente mesmo. a A Vitória é Leire do primeiro A intrometida. entrou, professor. A Leire, ok. Quem mais? O Anne Ketley, primeiro D. É do Não, mas primeiro é do D, B, querida. gata. Ah, sim. Vamos lá, Nossa. primeira C. Daniele. Quem mais? Falam, gente, falam. Daniele, Yasmin. Ítalo, Yasmin. Quem mais? Tem mais gente da primeira C. Maria Eduarda Mendes. Maria Eduarda Mendes é da primeira C? É, tá aqui no nome dela. Sim, ela é da primeira C. Aham. Quem mais da primeira C? Por Ítalo enquanto é Rodrigues. Quem? Ítalo. Ítalo, já coloquei. Daniele Lopes já colocou? Já. Agora isso. vamos Por enquanto é isso. para a primeira D. O Vitória, melhor e o mais Frida. lindo, Iris Tô Francisco nervosa, Oliveira Júnior. Iris. Ai, Quem mais?
Vitória. Ingrid. Vitória. Quem mais? O Anne Kathleen. Ingrid. Ingrid Noia. Quem mais? Olha. O Anne Kelly? O Anne Kathleen. Kathleen. O Anne Kathleen é da D? Professora, você vai pôr esses nomes lá no grupo depois? Oxi, claro. O Ícole, você é da primeira C? Sim. O Ícole? É? Aí ele mudou? O meu Ué, tá. Não, ele sempre foi de lá. Eu não coloquei o Ícole, não. Quem Não, mais? ele não era da primeira Não, C, não. Ué, o Samara, você é de qual, Samara? Ele sempre foi do primeiro D. Primeiro A. Eu não sei. Samara. Primeiro A. Ela tá fazendo chamada. Anaísa, primeira C. Eu tô entrando. A Priscila também entrou, primeira C. Priscila Celes, ok. Quem mais? Eu entrei também. Eu quem? Bianca, da primeira A. E a Bianca Della Fence. Quem mais? Colocou, Leide. Você perguntou se colocou o seu aí. Camille, primeiro A. Eu acho que agora eu tenho todos. Camila, eu já coloquei. Kaique Beleza. Silva, primeiro C. Hã? Kaique Silva, primeiro C. Kaique Silva não tinha colocado, não. Kaique, Silva. ok. Primeiro Quem mais? Gabriel Alfredo, primeiro A. Ah, é, Gabriel Alfredo, não tinha colocado. Beleza, amores. Entrou uma Sara aí também do primeiro D. Sara, primeira D? Arábido. Giovana Miranda, primeiro D. Giovana Entrou Miranda. também, ué. Ah, deixa aqui na outra página. Giovana, primeiro D. E Sara José. Oliveira, primeiro D. Apareceu aqui. Sara, quem mais? Luiz Felipe Marques, é de qual? Luiz Felipe Marques, de onde é que tu é? sala, primeiro A. Primeiro A? José Hans do primeiro A também. Quem? José Anderson. Anderson. Você tá em Natal, José Anderson? Tô não. Agora você pode ir pra lá. Você tá vendo que de lá você estuda aqui, hein? Olha que chique. Verdade, hein? Então, olha que chique. Ai, gente, se eu pudesse ficar na praia o período inteiro, eu ia ficar lá e dando aula pra vocês. Carlos Mendes é de que sala? É do A. Primeiro A, primeiro A. Carlos. E o Ítalo? Primeira C. O Ítalo eu já coloquei. Beleza, gente. E a Letícia? Letícia, já coloquei. Meninos, sejam bem-vindos, né? Conexão caindo, ó, a Áquila entrou e o Renato também. A Áquila é da primeira A, não é? É. E Renato também. Sim. Gente, caiu a E o conexão. Arthur. Caiu a conexão. Vocês sabem que tem que voltar, né? Quem mais da primeira A? Quem que é Selena? Não, Isabela. Isabela e Selena. Arturo Caetano. Primeiro A. Arturo. Quem é Selena? Do primeiro D, Nova. Eu sou do primeiro D. Eu sou novata. Selena? Nossa, que voz de bebê. Selena. Uhum. Henrique Francisco, você é de onde? Do A. Henrique. Eu sou do A. Uau. Selena, você veio de onde, bem? Eu vim do Panamá. Ah, seja bem-vinda. Que fofa. Quem é o... Oi, professora, é porque o computador usa o nome do meu pai no começo. Quem Aí é? eu tenho que renomear. É o Thiago, professora, do primeiro C. Ah, Tiago. Eu tenho que renomear toda vez que eu entro. Certo. Yuri. Jesus amado, hoje tem muita gente, que coisa boa. Yuri. Graças a Deus. Deus Amém. tocou no coração de cada fiel. Eu tinha certeza. Eu também. Samuel Carvalho, você é da primeira B, né? Eu tinha certeza que um dia Deus ia abençoar a vida de cada aluno para participar das aulas. Glória, Pai, glória. Porque precisa Amém. mesmo. Oh, ei. Isabela Cristina, de onde tu é, filha? Primeiro C. Primeira C? Isabela Cristina. Ai, Beleza. eu não tenho Meninos, à medida que for chegando gente aí, vocês vão me falando, que agora eu perco a conexão aqui com as fotinhas, porque não cabe todo mundo aqui, né? E tem que permanecer até o final. Eu estou com 41 participantes. Nós vai colocar o nome no direct, depois tira print. Hã?
Eu vou tomar uns negócios aqui e vou desligar o vídeo rapidão, depois eu volto. Ixi, tomar os negócios, né, Pronto. Bianca? Toma cuidado, Todo faz mundo escreve o nome no mal. bate-papo, depois tira print. Isso, aqui no chat. Legal. Ah, eu já escrevi o meu. Muito bem. Eu sou belíssima, fui o primeiro. Desse modelo. Maria Clara, primeira D, acabou de entrar. Quem é a Maria Clara misteriosa? Sou Quem é? eu. Eu quem? Thaís. Thaís. Thaís? Ah, é a Thaís, primeiro C. Quem? A Thaís, primeiro C. Thaís Tatiele? Eu não. Misteriosa. Thaís Tatiele. Ela faz o mistério dela, ela faz. Essa menina, eu vou te Mas falar. o que é isso, cara? Meninos, 43 Não te- participantes, 43 nomes no chat. Então vamos lá para nossa live. É o Se não seguinte, tiver eu na aula, não é a melhor aula do mundo, né? como que é? Se não tiver eu na live, não é a melhor live do mundo. Exatamente, muito bem. Só Meninos, alegria. vocês sabem que vocês têm que ficar comigo até o meio-dia. Quê? Meu Deus. Você tá... Coisa boa. Não. Você tá brincando? Você tá falando sério? Ó, das 10 às 11 é gramática e literatura. Das 11 ao Deus meio-dia é produção de texto. Então vamos começar. Porque nós Agora, temos- Deus tocou nos nossos corações Vou para até comer participar da um queijinho aula. pra... Ô, para de falar. Agora, Por isso Deus que eu tem que queria tocar o no Gis. coração da senhora para diminuir as Ah. aulas. Aham. 2 horas, Deus tenha piedade. Fiz até o crucifixo. Eu vou te contar que é melhor 2 horas comigo que com outros, hein? Concordo. Eu tenho que fazer almoço, 10h30, vou desligar a Concordo, câmera e ó. concordo. Beleza. Aham, bonito. Pessoal, 10h30 tem que fazer almoço. Lei, eu vi, viu? vamos lá. É o seguinte, primeiramente, dentro da parte de gramática e literatura, né? Primeiramente, eu quero dizer a vocês assim, eu já recebi alguns poemas, vocês já devem ter visto lá no canal do YouTube. Depois que a gente fechar essa coletânea de poesias, nós vamos marcar um dia para o sarau virtual, né? Todo mundo vai participar? Oi? Todo mundo vai poder participar, mesmo quem não fez o poema? Eu acredito que sim. Mas eu gostaria que você fizesse o seu poema, né, bonito? Porque você... Ixi, tô tão sem ideia, bicho. Não. Não é. Ô, professora, sobre faça- isso, eu queria saber, o poema é Não obrigatório era ou só até a opcional? terça? Não, ele não é obrigatório. Mas, provavelmente, quem fizer alguma coisa de excepcional pode aparecer, né? Além fala- Eu tô sem criatividade, Além do seu professora. Hã? Eu vou fazer sobre aborto. Vou bloqueio fazer sobre criativo, aborto. meu. Fazer Vou sobre o fazer quê? sobre aborto. Aborto. Um poema? Ok. É. Seu. Mas aí todos a senhora vai postar no YouTube? Sim, todos. Isso é Todos trabalho, estarão Pode- lá. professora, Não, professora, assim eu não o quero poema- não, porque... o poema pode ser sobre qualquer coisa? Qualquer coisa. Fatos Vou do fazer um dia a poema sobre dia, isso. você coloca a sua emoção. Vocês estão vendo os que estão sendo postados lá? Estão lindos, cada um mais bonito que o outro. Tá bom? Na verdade, vou fazer não, tô sem ideia pra fazer. Não, você faz favor de Bloqueio cavucar a criativo, ideia na sua professora. cabeça aí e tirar essa ideia, por favor. Tá? É porque Porque tem que ideia- fazer vídeo, eu não gosto. Ah, você pode fazer em Pronto, forma me de dá um arte. pronto, Ah, não eu vou provar. gosto. Aparece aí com esse seu chapéuzinho de mini que vai ser um arraso. Não, isso aqui é influência. Isso aí é influência. breguidade, professor. Isso aí chama-se breguice. Pega essa ridícula. Breguice. Ridícula. O Você é Willis é- idiota, eu não tenho uma dessa. O Isso aqui Willis é é da, um menino Não, não muito me julga, original. não me julga, Russo. isso aqui é da França. Ai, que chique. É de Paris, né? Parecida de Goiânia. Vida de Goiânia. Isso aí. Meninos, então vamos começar. Olha, na parte de gramática e literatura, eu preciso trabalhar com vocês que foi o conteúdo tanto de uma quanto de outra. Eu queria até ter feito a aula no quadro, porque eu gosto de colocar a aula no quadro, para explicar sobre as escolas literárias. Eu acho que é melhor, é mais fácil vocês entenderem, mas vocês precisam observar nas atividades dessa semana que a proposta que está vindo agora é de revisar o quinhentismo. E lá eu já coloquei no meu canal que tem uma aula sobre o quinhentismo. Então, vocês assistam a aula sobre o quinhentismo, assistam a aula que está lá na tarefa, que não é minha, mas que tem um site de pesquisa,
para que vocês consigam resolver a atividade. O conteúdo de hoje, para poder fechar a parte das poesias que vieram tanto na parte de literatura quanto na parte de gramática, né, é sobre o barroco. E para isso eu vou abrir uma tela aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre o barroco. Porque vem a minha explanação, meu conhecimento sobre o movimento literário, e depois tem as aulas para que vocês possam assistir. E ainda tem o livro que vocês têm que ler, que está lá no domínio público, que é o Sermão da Sexagésima, do Padre Antônio Vieira, que é o livro para esse bimestre, e que nós ainda temos que marcar uma live para ter uma conversa sobre o livro A Farsa de Inês Pereira, que no segundo bimestre a gente não fechou. Então, eu preciso fechar A Farsa de Inês Pereira e o Sermão da Sexagésima, do Padre Antônio Vieira. Então, a gente precisa ter essa conversa sobre o barroco. Vou abrir a minha tela aqui agora, vou compartilhar com vocês. Eu peço que vocês fiquem em silêncio, prestem bastante atenção no que está por vir aqui, porque é o que eu vou explicar para vocês. Vou fazer lá no Google mesmo, porque aí fica salvo. Um minutinho. Porque aí já fica lá, e é importante, né, que vocês vejam. Eu queria saber quem é que fica rabiscando a minha tela. Vai ter gente fazer isso, não. Pois é, eu não tô entendendo isso aqui, sabe? Eu acho que tá tendo alguns... Tem sim. Tem, mano, Tem mas a sim. questão Aqui, é que só essa apertar no é a lápis configuração do celular, isso Ah, eu vou aí. No desenhar PC um não tem como. coração. Um coração. Pois é, pode ir parando aí, tá, Zé? Mané. Baixa Vou aí. apagar, vou apagar, vou apagar. É porque senão Ai, me como é que atrapalha, sai? não me importa. Tá vendo? Essa é a mensagem do JITS, né? Google Apresentação. Deixa eu ver se eu acho o Google Apresentação aqui. Ô, gente, deleta. Tão mais fácil eu fazer outra coisa aqui, ó. No cubo mágico, eu tô dando bobeira. Só um minutinho. Vixe, Maria. Apresentações. Vamos lá. Bom, dentro aqui, olha, nosso próximo movimento literário eu vou fazer de uma forma bem rápida para depois é só vocês acompanharem que tem a aula sobre o quinhentismo lá no meu canal do YouTube. É só você ir lá e assistir a aula também sobre o quinhentismo, que é o próximo assunto. E nós temos assunto demais para tratar hoje, porque depois o povo não presta atenção na live, depois vai lá para o grupo torrar paciência, sabe? Ah, professora, isso. E não tem horário. E já foi deixado claro para nós que a gente só pode atender vocês dentro do nosso horário de aula, ok? O que eu acho errado, né? Mas Na hora pensa de fazer também, a gente. tarefa, passa fora do horário. Mas assim, É. também depende de cada pessoa, né? Mas sabe o que acontece, gente? A gente também precisa ter vida, né? Meu celular já se tornou Pois público. é. Se passar tarefa pra eles no final de semana, eles acham ruim. Então, aí o meu telefone já tornou-se público, tá? Aí, o que acontece? Eu quase nem tenho contato pessoal mais no meu telefone, só tem aluno lá, misericórdia. Eu amo conversar com vocês, mas já deram a ordem e a gente tem que cumprir. Então, vejam bem, retomando aqui, ó, primeira escola literária, vocês se lembram que foi o Trovadorismo, né? O que tinha de escrita no trovadorismo mesmo? Quem é que lembra? Cantigas. As cantigas trovadorescas. Vamos pegar só essa parte assim, ó. Lá tinha cantiga de amor, cantiga de amigo. E as cantigas... Isso. As cantigas satíricas, que são divididas em escárnio e mal dizer, né? Ó, escárnio e mal dizer. Ó, muito bem, para essa primeira revisão. Beleza. Depois do trovadorismo, nós tivemos o humanismo. O que tinha de escrita no humanismo? Não aprendi nada. O que tinha? Qual que era o tipo de texto que predominava no humanismo? Era o teatro, não, professora? Teatro, muito bem. Olha só, e o teatro aqui,
eu vou falar principalmente desse camarada, que é Gil Vicente, principal representante. Ok? Certinho? Esse teatro era escrito em versos. Versos, personagens. Não. Pessoal, vamos lá? E esse teatro fazia uma crítica à sociedade portuguesa. A professora Camila falou que tem que aparecer o aluno. Você aparece? Gente, quem está conversando aí, por favor? E a Marceli também falou. Yuri! Vamos lá? Não, alguém que está falando que tem que aparecer o aluno, etc. A mãe Vamos lá, eu acho que é a mãe de alguém. Vamos? Mas depois da aula, né? Agora não. Pequenos, vamos lá? Vamos lá. Se você tivesse muito preocupado, você tinha que saber a hora das aulas, tinha mais cedo. Gente, muta o áudio. A fofoca correndo. Vamos lá. Tem mãe dando bronca em alguém. Vamos lá. Eu vou do mercado, eu vou lá. Vamos lá. Beleza. Então, aqui. Beleza. Essas foram as escolas literárias que nós estudamos. Essa aqui ainda foi em sala de aula. Depois eu apresentei para vocês o quinhentismo, que é também chamado de literatura de informação. E aqui nós íamos ter como texto as crônicas. As crônicas sobre o descobrimento, certo? Crônicas e também cartas. E o principal documento aqui é a carta de quem? De Caminha, que é tida como certidão de nascimento de quem? Certidão de nascimento de quem? Do Brasil. Excelente. Ótimo. E o quinhentismo aconteceu de 1500 até 1600. Excelente. Aconteceu no Brasil, mas quem escrevia não eram os brasileiros, porque nós tínhamos aqui apenas índios e eles ainda não eram alfabetizados, tá? Então, isso aqui eu estou pegando o refrão de cada escola literária, as partes principais de cada escola literária. O estilo, como que escreviam as cantigas, as características, isso eu já passei para vocês anteriormente. Aqui é só para a gente ter uma retomada. Tranquilo? Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Professora, na época, crônica não era a crônica de hoje em dia, não. Era para relatar os fatos, né? Exatamente, para relatar os fatos. Não era essa crônica jornalística, nada disso, tá? Por isso que tem até um livro que chama Cronistas do Descobrimento. Ele é maravilhoso, porque lá vai ter a visão em cada texto de quem veio ao Brasil e o que observou aqui. Porque a Carta de Caminha, como é o documento mais importante e foi o primeiro documento quando você não entende a matéria da história, o que acontece? A Carta de Caminha ainda trazia poucas informações, depois foi vindo mais gente, que pensa bem, gente, de 1500 a 1600 foram 100 anos de descobrimento. Dentro de 100 anos, muita coisa nova surgiu. Concorda comigo? Gente, muta o áudio, pelo amor de Deus. Pois é. Gente, toda hora tem uma mãe enganando. Mano, muta. Vamos respeitar as mãos. Gabriel. Vamos lá. Então, agora, ó, depois do quinhentismo, até aqui, ó, trovadorismo, humanismo, aconteceu lá em Portugal. Depois aqui o quinhentismo já veio acontecendo no Brasil, não foi isso? Parece que tem um movimento que ficou para trás. Qual foi o movimento que ficou para trás aqui? Classicismo. E onde que vem o classicismo? Com os portugueses. Depois do humanismo. Depois do humanismo, vocês estão vendo? Gente, retomar conteúdo. No classicismo, qual era o tipo de escrita? Eram os poemas. Só que os poemas em forma de soneto. Tá? Então, o classicismo, o próprio nome já diz, é clássico. Então, são os sonetos. O que é soneto? Poema de forma fixa, composto de 2 quartetos e 2 tercetos. 2 tercetos.
E também eram escritos em versos decassílabos. O que são versos decassílabos? De 10 sílabas. Isso aqui passou a ser chamado de medida nova. Porque o outro aqui, ó, na época do humanismo, teatro aqui, eram versos redondilhos menores, né? De 5 sílabas, não é isso? E redondilhos maiores, de 7 sílabas. Com o surgimento do classicismo, esses versos aqui passam a ser chamados de medida velha. Ok? Professora. Oi. Sobre esse negócio do poema, o poema que a senhora pediu, pode ser até quinta, parece. Que jeito que é para escrever ele? Olha, no final da aula eu retomo isso, tá bom? Porque a gente fez uma live só para esse assunto. Aí no final da aula eu retomo isso e explico, ok? Porque senão fica, como fala? Cortando o raciocínio aqui, tá bom? No final da aula eu vou explicar de novo. Então, olha, como que surgiu o classicismo? Eu contei em sala de aula para vocês que existia um escritor lá em Portugal chamado Sá de Miranda. E ele atravessou o mar e foi parar lá na Itália para conversar com um camarada chamado Francesco Petrarca. E os dois, conversa vai, conversa vem. Francesco Petrarca, claro, Sá de Miranda. Vamos nos projetar para aquela época. Poderíamos fazer uma live, né? Colocando um Sá de Miranda e um Francesco Petrarca conversando. Pensa tanto que ia ficar legal. Olha só, Sá de Miranda conversou com Francesco Petrarca e deve ter perguntado para ele, vamos viajar lá para essa época. E aí, caro Francesco, o que tem sido feito de novo em termos de escrita aqui na Itália? Aí o Francesco falou para ele assim, meu amigo, eu criei uma nova forma de escrever. Eu inventei o soneto. Mas o que é isso, meu amigo? Soneto é uma composição poética formada de 4 estrofes. 2 estrofes de 4 versos e as outras 2 de 3 versos. E eles combinam entre si e rimam entre si. E criei também 10 sílabas poéticas, porque os outros só escreviam com 5 e 7 sílabas, até 5 e 7. Então, agora 10 sílabas poéticas. E chamei esses versos de versos decassílabos. E apresentei essa proposta ao grande escritor Dante Alighieri, autor de A Divina Comédia. E Dante Alighieri gostou e começou a produzir poemas. Leva essa ideia para Portugal e vê o que dá. Sá de Miranda pegou o barquinho, voltou para Portugal e foi conversar, ter um dedinho de prosa com Luís Vaz de Camões. Luís Vaz de Camões abraçou a ideia e tornou-se o maior escritor de sonetos que nós temos na literatura lusitana, que é a literatura de Portugal. Ele é a nossa referência em escrita de sonetos, tá? Ok? Certinho? Tranquilo? Beleza, gente? Ou não? Então, aqui, ó. Lá no trovadorismo, eu tinha os cancioneiros, que eram homens nobres, né? Porque só os nobres sabiam ler e escrever. No humanismo, eu tinha Gil Vicente, que foi criticado, porque falava-se que ele estava fazendo plágio de outros escritores. Mas ele conseguiu provar que não era, com a escrita de A Farsa de Inês Pereira. Depois, no classicismo, nós temos como principal representante Luís Vaz de Camões. E no quinhentismo, nós vamos ter o Pero Vaz de Caminha com a sua carta. E também os cronistas do descobrimento. O descobrimento aconteceu de 1500 a 1600. E agora, abram alas, né, vamos pôr assim, para a nova escola literária que eu vou apresentar para vocês. Oxi.
é que, gente, a professora, assim, ela é tão atrapalhada com essas tecnologias, mas a gente vai. Esquece. Vamos lá, inserir novo slide. Só vim aqui, né? Burrice. Vamos lá, meninos. Olha, faltam 10 minutos para acabar a nossa aula e vocês têm que retomar no mesmo link. Agora, a escola que eu vou apresentar para vocês é essa aqui, ó, Barroco. Esse é o nosso assunto e aquele que eu trabalhei com vocês lá na... Eu queria diminuir a letra desse negócio. Lá na tarefa da semana passada, né, que eu postei, é o nosso assunto que está lá, é sobre o Barroco. Então, vamos ver que bicho é esse, que escola é essa, né? O nome é clássico também, é chique. Aí a gente já pensa assim, quando fala em Barroco, deve ser aquelas construções antigas. Tem um pouco de relação, sim. Mas dentro da literatura, eu quero trazer outro conceito para vocês. E o Barroco, que tem lá o endereço das videoaulas para vocês assistirem, tem os sites para vocês acessarem. O Barroco acontece tanto no Brasil quanto em Portugal. E ele é chamado disso aqui, ó, período seiscentista, tá? Seiscentista. Por uma razão óbvia. Lá no quinhentismo, não é de 1500 a 1600? Não é isso? O Barroco é de 1601 a 1700. Mais ou menos, ou 1669, tá bom? Ele compreende o período seiscentista, certo? Ok? O que eu tenho? Ele aconteceu tanto no Brasil quanto em Portugal, porque agora nós já temos pessoas capacitadas no Brasil, gente escolarizada, lógico, são 100 anos de descobrimento. 100 anos de descobrimento, muitas pessoas já passaram pela escola, não é mesmo? Então, aqui, olha, em Portugal, vamos lembrar de uma coisa. O que acontecia nessa época? Dentro do contexto histórico, gente, quando eu falo no Barroco, eu preciso lembrar que o que acontece aqui, ó, no contexto histórico, eu vou ter um movimento de reforma. Vocês já devem ter estudado em história o movimento de reforma, que é aquele movimento da igreja, que eu vou ter o declínio da igreja, quando a igreja cai um pouquinho. Lá no humanismo e lá no trovadorismo, vocês se lembram que era o teocentrismo, a igreja como centro do universo, aliás, Deus como centro do universo. Quando eu venho para o Barroco, o movimento da igreja começa a ter um certo declínio, por conta do movimento de reforma liderado por Martim Lutero. Por quê? Porque até então dizia-se que quem nasceu pobre, camponês, trabalhador lá para os senhores feudais, morreria pobre. Tudo que ele tivesse de lucro, ele tinha que doar para a igreja, porque era assim que Deus queria que ele fosse. E o movimento de Martinho Lutero, o movimento de reforma, vem quebrar um pouco esse conceito, que você pode sim ter lucro, que você permanece na igreja, mas que você pode ter lucro. E a igreja também dizia, quem assistiu o filme, né, de Lutero, quem leu o livro, vê que tem uma mãe assim desesperada porque o filho havia falecido e os padres não sepultariam o filho, né? Não teria nenhuma celebração nem nada, por conta que ela não comprou o pedacinho no céu para ele, ela não tinha dinheiro para pagar o pedacinho no céu. Então, esse movimento de reforma veio que fazer uma divisão na igreja. Como a igreja viu que estava perdendo alguns fiéis, veio o movimento de contra-reforma. Então, o Barroco, a gente chama de literatura da contradição. Por que é a literatura da contradição? Porque o homem barroco, agora nós vamos trazer isso para a poesia, que o que importa para nós, eu tenho que conhecer um pouquinho da história, mas eu quero trazer vocês para a literatura. Então, o homem barroco, aqui, quando eu falo homem barroco, o escritor barroco, vivia em conflito, porque ele não sabia se obedecia a Deus,
se obedecia ao mundo, porque estava tudo conflituoso. E esse conflito vem para a poesia. Bento Teixeira, né, quando tem a abertura ao barroco, né, com a obra Prosopopeia, em Portugal parece que esse choque não vai ser tão forte, mas no Brasil ele é muito forte para nós. Então aqui, ó, precisa gravar na cabecinha de vocês que vem o surgimento de uma nova classe social com o movimento de reforma, que é a burguesia, que é a classe dos comerciantes. Até então nós tínhamos duas classes, a nobreza e a pobreza. E tinha o clero, que praticamente era uma outra classe também. Só que com esse movimento de reforma surge a nova classe social da burguesia, que é a classe dos comerciantes. Que até hoje, gente, com essa pandemia mesmo, muitos ficaram desempregados. O que eles fizeram? O recurso que eles tinham, fazer algo para vender, produzir algo para vender. Isso é próprio da burguesia. Tá? A burguesia é a classe de comerciante que procura sobreviver. Essa é a nossa classe, certo? Então, ela surge aqui, ela começa a surgir nesse período. Lá no romantismo, ela vai ficar intensa, mas é nesse período que começa a surgir a burguesia. Então, olha, quando eu falo nesse movimento de reforma e da contradição, eu vou destacar dois escritores no barroco. Em Portugal, eu vou ter como principal escritor Padre Antônio Vieira, com seus sermões. A escrita dele era os sermões. Tinha poesia em Portugal? Tinha, com Bento Teixeira e tantos outros artistas barrocos. Pois não? É Vieira? Perdão. Vieira. Padre Vieira. Obrigada. Então, ele escrevia os sermões. E diga-se de passagem, vale a pena vocês pesquisarem os sermões do Padre Antônio Vieira. São sermões belíssimos e parece que você, lá em 1600, quando ele escreveu, antes de 1600 até, parece que ele escreveu para os dias atuais, de tão atual que é o sermão do Padre Antônio Vieira. E vocês viram que está no domínio público e o livro que vocês têm que ler, para mim, é o Sermão da 60ª, que é o que nós vamos trabalhar. Para mim, é um dos sermões mais lindos que Padre Antônio Vieira tem. Eu sou apaixonada mesmo pelos sermões do Padre Antônio Vieira. Acho tudo muito lindo. E parece que ele está aqui, nos dias de hoje. Porque ele escreve de uma forma tão assim, tão real. E tudo que ele escreve parece que está acontecendo nos dias de hoje. É como se fosse a própria Bíblia, né? Quando você lê algum texto da Bíblia e que diz assim, nossa, mas o que está escrito aqui está acontecendo. E Padre Antônio Vieira, você lê os sermões dele e fala, nossa, mas ele escreveu há tantos séculos, né? E está acontecendo hoje. São lindos os sermões. Amo, tá? Então, ele é o principal representante. Ele é o principal representante dos sermões, mas ele viveu mais no Brasil do que em Portugal. Tá? Ele foi perseguido, ele foi preso, ele quase foi morto pelos ideais, pelo que ele pregava, pela questão da igualdade, pela defesa também dos índios, assim como José de Anchieta defendia, assim como outros defendiam. Então, ele assim, foi perdoado pelo Papa na época, porque senão ele seria morto, tá? E ele passou mais tempo no Brasil do que em Portugal. Apesar de ser português, ele viveu mais no Brasil do que em Portugal. Então, eu costumo dizer, eu como professora, como educadora, eu costumo dizer que ele também é o nosso principal representante do barroco brasileiro. Mas nos conceitos literários, ele vem para Portugal. Certinho, meninos? Tranquilo? Tranquilo? Tranquilo. Okay? Vai ter um pouco... Beleza. Vai ter um pouco também de declínio na economia em Portugal, porque Portugal estava viajando, desbravando os mares e levando riqueza para ele, né, para o país. Aí no Barroco vai ter um pouquinho dessa queda econômica também em Portugal, certinho? Agora, no Brasil,
olha o que perdurou no Brasil. Enquanto lá em Portugal, né, com o movimento de reforma, contra-reforma, tanto no Brasil quanto em Portugal, nós vamos ver aqui, ó, movimento de reforma, vou até acrescentar, e contra-reforma. Ele vai ser bem intenso no Brasil, tá? No Brasil, quem que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter poemas, não vou ter sermões. Sermões eu vou ter